Nós vivemos, por ocasião da Páscoa, 3 dias e é importante essa catequese ser revivida sempre. Porque muitos de nós, mesmo tendo fé, por vezes nos cansamos desses 3 dias. Falamos, eu já fui na quinta, não preciso ir na sexta. Ou eu fui na sexta às 3 da tarde, não preciso ir no sábado. Eu já fui no sábado e não preciso ir ao domingo. E nós cortamos o mistério que nós celebramos no Tríduo Pascal, sem de fato conseguir enxergar a grandeza, porque não é sempre que acontece, é uma vez por ano, desses 3 dias e dessas 4 celebrações que lembram a Eucaristia, desde a sua instituição até a sua experiência pascal no domingo da ressurreição. Quando muitas comunidades, eu tenho até por hábito esse costume, na primeira luz do dia, às 6 da manhã, uma capela especialmente construída, a luz entra no altar e nós estamos celebrando a primeira Eucaristia da Páscoa, lá na Capela Santo Antônio do Monte Verde, lá da paróquia do Senhor Bom Jesus. E é emocionante, porque essa luz que rompe todas as trevas da vida se manifesta. Então, na primeira exortação que eu faço nesta Eucaristia de fato, você quer viver a Páscoa? Lembre-se da instituição da Eucaristia, da adoração à Santa Cruz, lembre-se do sábado da proclamação e da vigília pascal, lembre-se do domingo. Esses 4 momentos em 3 dias são aquilo que nós somos chamados a viver, todos os anos, em todas as missas. E por que eu digo isso? Porque na vida da gente, a gente sempre faceta a fé, a gente corta a fé, a gente separa a fé, abraça o que convém. Por exemplo, a gente adora ler promessa, mas não gosta de cumprir compromissos. A gente adora tomar posse de coisas bonitas, mas não gosta da transformação que é necessária. E esses 3 dias celebram essa transformação. Primeiro, porque quando nós ouvimos Jesus sendo perseguido na sua cidade, antes de ir para Judá, eu lembrei para vocês que esse terreno pode ser o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração é um coração galileu, é um coração que tem intimidade com Jesus, já acha ele tão comunzinho, que não se acha no dever de sempre se transformar e sempre se renovar. Mas, numa sexta-feira, 6º dia da criação, Deus olhou para a criação que acabara de fazer, o homem, o último estágio da criação. Deus criou o homem. Ele olhou para o homem e viu que era bom. Mas também numa sexta-feira, Ele olhou para a humanidade e resolveu aceitar o sacrifício humano dele mesmo, para que este tempo de bondade, ou seja, esse tempo que o homem era bom, acabasse, para que se reconstruísse um homem ainda melhor a partir de si mesmo. Numa sexta-feira ele viu que era bom, numa sexta-feira ele matou o que era bom para apresentar algo melhor. E assim foi o sacrifício de Cristo. Por quê? Para que haja um novo céu e uma nova terra, é preciso ter um novo olhar. Nós não conseguimos enxergar um novo céu e uma nova terra se não houver um novo olhar. Porque a própria palavra de Deus diz: o reino de Deus está próximo, já é Jesus. E como nós, olhando para esse mundo, com todas as dificuldades, com todas as tormentas, com todos os pecados, com o nosso fracasso diante da santidade, conseguirmos enxergar que existe por detrás de nós, quando a gente morre, no 3º dia, existe a luz, um novo céu e uma nova terra.
E é isso que o Senhor está realizando, não é prometendo, Ele está realizando aos corações que já pela fé decidiram enxergar de uma maneira nova a realidade das coisas, e não apenas enxergar, construir essa realidade nova, praticar essa realidade nova. Na criação do Gênesis, no sábado, Deus descansa. Na nova criação, depois de matar a humanidade boa para constituí-la melhor, Deus adormece na mansão dos mortos e permanece ali, até que na madrugada do primeiro dia da semana, lá no Gênesis, criou-se a luz. É a partir da luz que nasce o novo homem, quando rompe as trevas e a luz da vida no homem melhor, no homem que não é apenas bom, mas no homem que escolhe construir a bondade. O Cristo ressuscitado nos ressuscita com um novo olhar, uma nova atitude, com os sinais visíveis, sacramento da sua realidade invisível, com a igreja que se inaugura na cruz e vai ganhar a maturidade em Pentecostes, ou seja, com uma instituição de sinais visíveis da realidade invisível de Deus. E é isso que nos fala a leitura de hoje. O terceiro Isaías, são 3 livros de Isaías escritos em tempos diferentes. Ele está vivendo a reconstrução daquele povo que outrora na Babilônia volta para reconstituir-se não apenas como um templo, mas como um povo. E a gente precisa se restaurar como um povo, porque nós nascemos bons, mas não perfeitos. A perfeição assumimos como meta, quando a nossa consciência de imperfeitos toma lugar na nossa vida e a gente imita os santos que dizem, se chamam de imperfeitos, para buscar a perfeição que vem na imitação a Jesus Cristo, o Evangelho vivo, a palavra viva, o reino que aconteceu entre nós. E é essa provocação de renascer e de olhar o mundo sobre um outro aspecto, que nós vamos olhar o pobre, nós vamos olhar o rico, nós vamos olhar a altitude, nós vamos olhar a profundidade, e não mais enxergar nada construído pelas mãos humanas, nada da capacidade do acaso na natureza, mas vamos enxergar o próprio Deus se revelando, o próprio Deus se mostrando. E aí a gente vai olhar para nós mesmos e dizer: é possível sermos mais bonito que somos, não do aspecto físico ou biológico, nem da harmonia da face dessa turma que faz harmonização e fica parecendo um bulldog. Não, não é isso. É harmonizar o interior, reconhecendo que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos bons, mas precisamos ser melhores para de novo não morrermos, porque já ganhamos o que é de melhor, o que Jesus nos comprou de melhor. E aí aparece o testemunho de um funcionário do rei. Quem era rei da Galileia? Na ocasião que Jesus estava, um filho de Herodes, o grande, aquele que mandou matar as criancinhas, outro Herodes, que era o seu filho, e que reinava sobre Judá, enfim. Ele era e tinha, uma avó que era judia. Seu pai tentou estabelecer que era o Messias, por isso ele fez uma grande reforma no templo, não conseguiu. Então se tinha ali Herodes, mais ou menos como um amigo de Roma e portanto inimigo do povo. E aqui aparece um funcionário do inimigo do povo pedindo um sinal para Jesus.
E Jesus nega o sinal, mesmo sendo inimigo do seu povo? Não nega, porque ele manifesta a fé. Mas em João não existe sinais sem consequências. João amarra todos os milagres a uma consequência. E a consequência do milagre é aquilo que os galileus ainda não tinham experimentado. O milagre acontece, ele confia, faz aquela caminhada de quase um dia, encontra o seu filho bem e vai dizer o evangelho. O pai verifica que tinha sido na hora e após isso abraça a fé. Muitas vezes a gente precisa de sinais para abraçar a fé, mas nós que somos íntimos precisamos de uma nova visão. Aquela antiga que deve morrer na cruz, aquela nova que deve nascer com o olhar de Jesus. É essa nova visão que faz com que a gente não precise de sinais e que mesmo quando a gente tem que abraçar a nossa cruz, a gente passa com alegria, porque tem certeza que a luz pode apagar, mas quando passa pela cruz ela não apaga, porque é eterna e é um novo olhar sobre nós mesmos e sobre a realidade. Eu dizia ontem, ao refletir, algo muito semelhante, ecoando também essa palavra. Essa quarta semana é chamada Semana da Alegria. Ontem, o Domingo da Alegria, a gente se veste de róseo, né? Tira um pouco esse ar pesado do roxo. Mas a pergunta de ontem é séria e ela continua ecoando hoje. A pergunta é essa: diante da cruz dos nossos dias, teremos nós fé suficientemente profunda para ultrapassá-las e chegar ao domingo da ressurreição da nossa vida? E eu dizia, nós estamos ficando mais velhos, mesmo nós que já passamos da segunda metade, eu já passei dos 40, a minha perspectiva é muito mais o céu do que a juventude agora, né? Embora você fale, padre, o senhor é jovem, está aí a nossa irmã comemorando 94 anos. Mas a perspectiva que eu tenho hoje é muito mais o céu do que na primeira metade da minha vida, que eu ainda estava crescendo, agora eu estou decrescendo, nesse sentido de tempo, claro, como desde o dia que a gente é concebido. Mas a pergunta é essa: será que no mesmo tempo que decresce o meu tempo na terra, ou seja, no mesmo tempo, na mesma velocidade em que eu vou ficando mais velho, ou seja, mais perto de Deus, eu tenho feito isso também com o meu olhar, com a proximidade e desejando esse encontro? Essa é uma pergunta também que nasce deste dia. E portanto, amados, diante de todas as provocações, eu dizia, a gente que já está na segunda metade já pensa, quem vai cuidar de mim quando eu tiver demência? Alzheimer. Será que a minha fé vai resistir à demência, ao Alzheimer? E aqui eu poderia pedir o testemunho dos ministros da Eucaristia, que vão até pessoas que estão em estágio avançado de demência, como o padre vai, de Alzheimer. E aí é interessante que aquela pessoa não lembra mais o nome de quem cuida, às vezes é um filho, ela chama de mãe, não lembra mais o nome das pessoas, não lembra a casa que ela morou desde que nasceu, às vezes mora na mesma casa, mas sabe o que acontece? Quando Jesus chega, ela ouve a palavra, e se eu apresentar um pedaço de pão e apresentar a hóstia, ela vira e fala, esse é Jesus. Eu fico me perguntando se a minha fé vai chegar até esse momento em que nem minha cabeça mais vai funcionar, mas o meu olhar vai ser um novo olhar, o olhar de um novo céu, de uma nova terra, e quando o ministro ou o sacerdote vier me trazer a Eucaristia, eu tenha condições de dizer, não, eu nem lembro quem eu sou, mas eu sei que esse é Jesus.
Olha o desafio no qual nós estamos, né? Que nos é lançado. É isso aí, gente. Vamos pensar. Estamos na metade da quaresma. Dá tempo de ter um novo olhar para enxergar um novo céu e uma nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.